Olá, seja bem-vindo ao curso online do SafeID. Essa é a nossa primeira videoaula. Eu sou Elvio Júnior e vou acompanhá-los durante este curso. Caso necessite, fique à vontade para entrar em contato conosco. No decorrer de todo este treinamento, abordaremos as principais funcionalidades do SafeID, bem como diversos métodos de implantação e configuração. Ao final de todo o treinamento, você estará apto a planejar, instalar, manter e gerir o SafeID em qualquer ambiente de TI. O que é o SafeID? O SafeID é a solução definitiva para a gestão de identidades e acessos. Mas o que é isso? Atualmente, as empresas utilizam diversos sistemas que dão suporte às suas operações, como e-mail, usuário e senha, catraca, entre outros. Em geral, esses sistemas não são integrados, de forma que aumenta a complexidade na gestão de identidades e acessos, tem uma ausência de auditoria e um alto nível de suporte. Dessa forma, o SafeID se propõe a integrar todos esses sistemas no tocante a login, senhas e perfis de acesso. Com isso, a equipe de TI mantém o foco no negócio, aumenta a sua eficiência, reduz custos e aumenta a segurança do ambiente. Além de facilitar a vida para o usuário, uma vez que ele tem usuário e senha único para todos os sistemas. O SafeID foi projetado para ser integrado com qualquer sistema de mercado. É um sistema de fácil uso, uma vez que tudo é gerenciado através da internet. Pode ser instalado em modelo SaaS, na nuvem, ou on-premises, dentro do ambiente do cliente. É um software de baixo custo. Para o melhor aproveitamento desse treinamento, será necessário algumas definições dos termos utilizados durante o mesmo. Entidade. Entidade é a representação única de uma pessoa ou de um usuário. Identidade é a representação da propriedade de uma entidade versus sistemas integrados. Um exemplo, digamos no Microsoft Active Directory, o usuário Elvio tem um login. Também no Google Apps, o usuário Elvio tem um outro login. O usuário Elvio é o mesmo, ou seja, ele é uma entidade. Já a sua representação dentro do Microsoft Active Directory é uma identidade. A sua representação dentro do Google Apps é uma outra identidade. Objeto. No nosso sistema, o objeto é um cadastro de informações, definições e propriedades. O objeto, por si só, não realiza nenhuma ação dentro do sistema. Dessa forma, quando eu integro o objeto com as determinadas funções do sistema, nos módulos específicos, aí sim, o módulo específico é quem realiza essa determinada ação, não o objeto. Segue um exemplo básico de implantação do SafeID. Aqui, ao lado esquerdo, aparece como entrada de dados, por exemplo, um sistema de ERP ou gestão de pessoal. Nesse caso, o SafeID vai pegar as informações desse sistema, tratá-las e depois publicar nos diversos outros sistemas integrados. Porém, vocês podem observar que todos os sistemas tem uma seta bidirecional, ou seja, ele pode ser utilizado como entrada e como saída de dados. Dessa forma, eu posso ter uma ou mais entradas de dados, como é o caso, por exemplo, se eu quisesse trazer dados do Active Directory para dentro do SafeID, eu posso, não só do sistema de ERP. Aqui segue um exemplo do proxy, do funcionamento específico do proxy. Nós podemos observar que o proxy, nesse modelo, está separado do servidor do SafeID. Porém, ele pode ser utilizado no mesmo servidor, não tem problema. Esse modelo exemplifica um caso de uma instalação em nuvem, onde o servidor do SafeID está em um ambiente segregado dos servidores que vão ser integrados, por exemplo, Active Directory, Google Apps, entre outros. Dessa forma, como a integração precisa de uma conexão direta ponto a ponto, a estrutura do SafeID utiliza-se de um sistema de proxy, ou seja,
O proxy é quem conecta no servidor do Safe ID. Então, e falando aqui, entre aspas, para falar um pouquinho de segurança, não é necessário que o servidor do Safe ID tenha qualquer acesso direto ao proxy. Por quê? É o proxy que faz a conexão para o servidor do Safe ID. Ou seja, não precisa ter nenhuma regra de firewall aqui liberando o servidor do Safe ID acessando o proxy. O único acesso necessário é do proxy para o servidor do Safe ID, em HTTP ou HTTPS. Dessa forma, o proxy é quem conecta no servidor do Safe ID, verifica as ações que são necessárias, replicação de dados, importação de usuários, exportação de usuários, replicação de configuração, enfim, tudo que ele necessita fazer, faz o download das configurações e dos dados necessários, aplica as ações dentro de cada um dos sistemas integrados e depois envia novamente os logs para que o servidor do Safe ID possa fazer o processamento. Módulos do servidor. Nós temos dentro do servidor alguns módulos, dentre eles o inbound. O inbound é responsável pela importação dos logs, importação dos dados recebidos pelo plugin do proxy. O engine é o responsável por fazer todo o processamento desses dados. Ou seja, o inbound importa os dados para o banco de dados e o engine faz todo esse processamento de todas as regras, todos os arquivos. Então, criação de login é o engine que vai fazer, se bloqueia o usuário, desbloqueia, enfim, toda a massa do grande processamento do sistema está dentro do engine. O dispatcher é o responsável por gerar os pacotes para que os proxies possam fazer o processamento dele. Ou seja, o dispatcher gera o pacote, o proxy faz o download desse pacote e aplica esse download, esse pacote dentro do sistema integrado, por exemplo, o Active Directory. O módulo de workflow é o responsável por trabalhar com o processo de aprovação. Existe um processo dentro do Safe ID que a gente pode fazer todo um sistema de workflow para que o usuário, através da console de autosserviço, faça uma requisição de acesso. Essa requisição de acesso vai para os aprovadores aprovam ou negam essa determinada requisição. Quando aprovado, o módulo de workflow é quem faz todo esse processo e aplica essa informação dentro do sistema ponto. E o módulo Reporter, que é o módulo responsável pela geração dos relatórios de auditoria e outros relatórios do sistema. Módulos do proxy. Basicamente, o proxy tem 3 módulos. O proxy, que é o responsável por fazer todo o processo de comunicação com o servidor do Safe ID e gerar os pacotes para que os plugins possam ser utilizados e conectar nos servidores de ponta, nos servidores do Active Directory, CSV, entre outros. O proxy é quem faz a conexão de forma ativa com o servidor do Safe ID, ou seja, é ele que inicia a conexão para o servidor do Safe ID. Esse proxy faz o download das configurações e pacotes de publicação e disponibiliza esse pacote de publicação para que o plugin processor possa fazer o processamento dele. Ele é quem inicia e controla os plugins processors e envia o pacote de logs de volta para o servidor, para que o inbound possa fazer o processamento desses pacotes. O plugin processor é quem faz a conexão direta com o sistema integrado, por exemplo, Microsoft Active Directory, banco de dados, entre outros. É ele que faz o processamento desses pacotes de publicação recebido. É ele que importa os dados dos usuários e gera os pacotes para enviar por proxy. Ou seja, ele pega, conecta no sistema ponta, num banco de dados, no Active Directory, importa esses dados do usuário, gera os pacotes para que o proxy possa enviar esses pacotes para o servidor. É ele que faz os testes de conexão quando necessário e lista os campos no caso de mapeamento. Nós veremos isso um pouco mais para frente. Objetos versus ações. Como comentado anteriormente, um objeto dentro do Safe ID não executa ação nenhuma. É a utilização dele dentro de um determinado módulo do sistema é que vai realizar a determinada ação. Por exemplo, o objeto do tipo campo. Ele é utilizado para nomear
uma determinada informação e como ela será armazenada dentro do SafeID. Ou seja, o campo por si só não executa nada. Ele é somente uma nomeação para que a gente possa armazenar os dados dentro do SafeID. Para que serve o campo nesse caso específico? Para que a gente possa fazer a normalização dos dados vindo dos sistemas ponta. Por exemplo, o Active Directory grava dentro dele o nome do usuário com um determinado campo lá no LDAP, que tem um nome específico, que não é nome do usuário. Já o sistema de banco de dados do sistema X tem como nome do usuário uma coluna da tabela que se chama name. Para que a gente possa entender dentro do SafeID que a gente está falando da mesma informação, nome do usuário, é criado esse objeto do tipo campo, que vai ter um nome, no caso específico chamado nome, para que quando a informação venha do Active Directory, ele pegue o nome e salve dentro desse campo. Quando a informação venha do banco de dados terceiro, lá da coluna name, ele salve dentro desse mesmo campo. Outro objeto que veremos é o filtro. Ele é utilizado em diversas áreas do sistema para definir algumas regras de processamento. E que regras são essas? Cada área do sistema tem a sua regra específica. Lembrando que só a definição ou criação do filtro não executa nenhuma ação dentro do sistema, pois a ação é executada pela área específica. Exemplo de utilizações. Nas regras de bloqueio de entidade ou identidade. Ou seja, quando o sistema está fazendo o processamento da importação de dados, em um determinado momento, ele vai fazer a regra de bloqueio, para saber se ele bloqueia ou não essa entidade ou identidade. Como que ele vai saber se deve ou não bloquear ou desbloquear esse determinado usuário? Com um filtro previamente cadastrado. Então, nós vamos cadastrar o filtro numa determinada área e depois vincular esse filtro com a regra de bloqueio. Ou seja, quando os dados do usuário deram match, ou seja, confirmar dentro daquele filtro der match nessas informações do usuário, aí sim ele vai bloquear ou desbloquear esse usuário. E esse mesmo filtro ou um outro filtro pode ser utilizado nas regras de ignorar registro na importação. Ou num vínculo automático de identidade com perfil na importação. Nós explicaremos mais a fundo no momento oportuno para que servem as regras de ignorar e os vínculos automáticos. Outro objeto que nós veremos é o objeto recurso. Para que serve o recurso? O recurso é apenas uma nomenclatura dentro do sistema que identificará o sistema integrado. Por exemplo, o sistema do Active Directory. Eu vou criar um recurso dentro do SafeID, nomeando, por exemplo, controlador de domínio. Digamos que eu tenho um determinado sistema que, para que eu tenha acesso a esse sistema, eu preciso ter duas configurações. Por exemplo, digamos que eu acesse ele via o Remote Desktop e depois de acessar o Remote Desktop eu acesse o sistema e tenha uma outra autenticação dentro desse sistema. Para liberar o acesso a um usuário nesse sistema, então o que eu preciso fazer? Entrar na máquina do Remote Desktop, criar um usuário local ou um usuário de domínio nessa máquina e também acessar o banco de dados do sistema que eu acesso dentro dessa máquina TS e criar o usuário dentro do sistema. Então nós temos aí dois plugins para o mesmo recurso. Ou seja, o primeiro plugin é o plugin de Windows ou do Active Directory, que vai criar o usuário dentro do Windows, e o segundo plugin de banco de dados, que é onde vai entrar no banco de dados e criar o usuário. Então, por isso, nós temos um único recurso, que é o sistema X. E para dar acesso a esse recurso, eu tenho que integrar com dois plugins. O plugin do Windows, para criar o usuário, e o plugin do banco de dados. Então, dessa forma, o recurso plugin é quem, propriamente dito, vai definir as configurações de integração entre o SafeID e aquele determinado recurso da ponta, por exemplo, o Active Directory. Então, nessa seção que está a grande massa de configuração do sistema, que é onde tem
os parâmetros de integração, por exemplo, usuário, senha, IP ou URL, endereço, que nós vamos fazer um mapeamento dos campos, vínculos com perfil, agendamento, publicação, regra de bloqueio, entre outros, uma série de outras informações aí. Fluxo de entrada de dados. Agora nós vamos entender como os dados são integrados dos sistemas ponta para o SafeID. O primeiro item é o proxy realiza a coleta desses dados, ou seja, ele conecta no sistema ponta, num banco de dados, por exemplo, faz o select da tabela e gera o pacote para que o proxy envie para o servidor. O proxy envia essa informação para o servidor, o inbound pega essa informação recebida, importa para dentro do banco de dados do SafeID e o engine faz o processamento desse pacote conforme as regras. Do lado direito desse slide, nós temos o fluxo completo de processamento. Mas antes de entrar no fluxo completo de processamento, a gente precisa relembrar o conceito de mapeamento de dados para poder entender o fluxo. Aqui existe uma tabela de exemplo de mapeamento. O que é isso? Um campo dentro do SafeID, lembra lá do objeto campo? Então, o campo do SafeID, na coluna da esquerda, o que ele representa em cada um do sistema ponta. Ou seja, quando for importar o dado do sistema da ponta, eu preciso fazer um match desse dado e dizer como ele vai ser armazenado, em que campo ele vai ser armazenado dentro do SafeID. Como é um exemplo aqui da primeira linha. Quando eu estiver integrando com o Microsoft Active Directory, então eu vou trazer a informação vem como display name e vem o nome do usuário, por exemplo. Então eu preciso dizer que quando o campo do Active Directory for display name, ele vai ser armazenado dentro do SafeID no campo nome. Segunda tabela, por exemplo, uma tabela user info da base de dados do SharePoint. Dentro dessa tabela, o nome do usuário é salvo numa coluna nomeada TP_title. Então, dessa forma, eu preciso dizer que o dado que vem da TP_title dentro do SafeID vai ser armazenado como nome. E assim segue nos outros exemplos do login, por exemplo. No Active Directory, o login é armazenado como AMA account name. E dentro do SafeID eu preciso dizer que essa informação é salva no campo login. A tabela do SharePoint, o login é salvo na coluna TP_login. E assim sucessivamente. Então é montada uma tabela basicamente dessa forma. Então, nas configurações do SafeID, a gente monta que quando eu for integrar com o Microsoft Active Directory, eu pego a informação display name e salvo em nome. Eu pego a informação SAM account name e salvo em login. Eu pego a informação mail e salvo dentro de e-mail. E assim para todos os sistemas. Então, voltando ao fluxo de entrada de dados. Agora nós vamos entrar especificamente no desenho do fluxo. Então, o primeiro passo, quando eu recebo as informações do sistema ponto, é mapear os valores com campos da tabela de mapeamento. Então, é esse item que ele faz. Ele pega os valores recebidos do sistema ponta, pega a tabela de mapeamento e carrega os valores dentro dos campos do SafeID. Segunda coisa, vai verificar se existe uma regra para ignorar esse registro. Se sim, e uma regra deu match, ou seja, ignorou o registro não deve ser importado, a gente vai lá para o final, ou seja, acaba todo o processo. Esse registro não é verificado em momento algum dentro do sistema. Se não existe um registro, não existe uma regra para ignorar esse registro. Então, nós vamos para o próximo passo, que é a verificação se existe um campo ID ou um campo único, para verificar se esse usuário já existe ou não dentro do sistema. Se não existe um campo ID ou um campo único, a gente vai para essa linha aqui, que é a linha de saída também. Então, o que ele vai fazer? Vai apresentar um erro e depois sai do processamento. O próximo passo é verificar se existe
uma entidade para esse dado. Se não existir uma entidade para esse dado, ele verifica se o plugin permite a adição de entidade. Se não permite a edição, novamente a gente vai para o fluxo de erro e sai do fluxo. Caso esse plugin permita uma adição de entidade, ele faz o processamento das regras de bloqueio, ou seja, verifica se essa entidade está bloqueada ou não. Se a entidade estiver bloqueada, ele também sai do fluxo, ele apresenta erro e sai do fluxo. Caso ela não esteja bloqueada, ele cria a entidade, identidade, login, etc., atualiza as propriedades do usuário. Por último, faz o processamento do match de perfis e sai do fluxo. Esse é o caso de quando não existe entidade para esses dados. Caso exista a entidade para esses dados, ele verifica se existe identidade. Se já existe a identidade, ele não precisa criá-la novamente. Ele simplesmente faz as regras de bloqueio e desbloqueio e continua o fluxo. Caso não exista uma identidade, ele cria a identidade e depois vai para as regras de bloqueio e desbloqueio, atualiza as propriedades, insere no perfil e segue o fluxo normal. E por último, nós temos o fluxo de publicação dos dados, ou seja, como o SafeID faz a publicação dos dados para o sistema da ponta. Primeiro, ele verifica uma publicação agendada ou sobre demanda. Como que funciona a publicação agendada? Na configuração de cada sistema, a gente especifica um dia, horário, enfim, diversas regras de agendamento para que todos os dados dos usuários sejam publicados. Ou uma publicação sobre demanda. Quando é gerada uma publicação sobre demanda? Quando há uma alteração significativa no usuário. Por exemplo, quando ele é bloqueado, quando ele é desbloqueado, ou quando é alterado senha, quando é alterado o perfil, enfim, diversas ações dentro do SafeID geram uma publicação sobre demanda. E a publicação sobre demanda é enviado exclusivamente àquele usuário. O dispatcher gera o pacote por proxy, ou seja, o dispatcher verifica que existe uma publicação agendada ou sobre demanda e gera o pacote e avisa o proxy. Olha, proxy, tem um pacote. Como que ele avisa isso? Através do protocolo ActiveSync. Existe um protocolo similar ao ActiveSync em que o proxy está o tempo todo verificando no servidor do SafeID se existe uma publicação para ser realizada. O proxy realiza o download desse pacote e avisa o plugin interno dele, o plugin Processor, que existe o pacote para publicação. Esse plugin identifica esse pacote e o processa e faz a integração com o sistema. Com isso, finalizamos os assuntos previstos para esta videoaula. Até a próxima!